Boa noite a todos. Peço a super gentileza tradicional de vocês me confirmarem imagem e som. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre, não só sobre esse tema, mas sobre tudo que a gente tem para discutir. Então, se vocês puderem me confirmar, eu agradeço. Deixa eu rolar a tela aqui. Tudo ok, beleza? Valeu. A tela não estava rolando aqui. Gente, reforma trabalhista aprovada, greve geral marcada. Vamos lá. A primeira questão ontem eu acabei me manifestando em relação às questões políticas, muito mais ligado, acabei sendo mal interpretado, vou aqui deixar claro. Semântica nem sempre trabalha a favor do homem. Eu escrevi hoje no fechamento de mercado que eu me referia ontem à discussão não daqueles que participavam efetivamente dessa paralisação, mas das razões pelas quais ela estava acontecendo, que era invariavelmente um incentivo à polarização, que eu acho que é um capítulo na nossa história que já devia ter ficado para trás. Esse de nós contra eles, quem quer que sejam nós ou eles, né? Então, acho que há um movimento de defesa de interesses que não tem claramente nenhum comprometimento com um projeto de longo prazo, com a relação efetiva de solvência das contas públicas, de atração de investimento e de criação de um modelo consistente de país no longo prazo. E acho que a gente está sendo forçado a visitar esse tema e essa nova maneira de lidar com os interesses particulares em detrimento, ou pensar efetivamente no interesse coletivo em detrimento do interesse particular, que não me parece ser o que está acontecendo tanto no legislativo quanto em uma série de frentes, mais uma vez, não todas, mas em uma série de frentes contrárias às reformas. O que pouca gente entende, falando um pouco e rapidamente sobre a base histórica, é que, por exemplo, Getúlio Vargas era um reformista. Foi um cara que trouxe muita coisa nova. Foi o cara que botou em pé a Petrobras, a própria Vale, e colocou a CLT, ou trouxe os direitos dos trabalhadores em uma discussão que começou há 80 anos. Então, imaginar que isso é um modelo que se perpetua dentro dessa realidade obviamente para financiar uma estrutura que se beneficia das distorções temporais de um modelo efetivamente retrógrado, né? Um modelo que é contra o próprio investimento, o próprio benefício do empregado propriamente dito. Por quê? Participação em lucro, bonificação, salários, previdência privada com coparticipação das companhias, isso está tudo diretamente ligado ao tamanho da carga, considerando que nós não temos um Estado provedor nem de aposentadorias decentes, quanto menos de serviços essenciais decentes. Não é razoável a gente imaginar que a gente deve continuar financiando essa máquina. Outro sim, não tem condição, não tem dinheiro para isso, porque pouca gente lembra, e tem muito expansionista que fala que tenta provar diferente, mas o governo só tem uma fonte de geração de dinheiro, que ou são os impostos, a arrecadação a partir dos impostos. Então, se esse é a única origem de dinheiro, vai onerar ainda mais a empresa, ainda mais a economia, ainda mais a produção, não é razoável. Então, acho que essa discussão ou essa polarização, ela é intempestiva, ela já prescreveu,
E a gente vê uma série de setores, e uma coisa que eu chamei ontem, em um dos momentos em que eu fui, já reconheci aqui, que talvez possa ter me expressado mal, mas é a subversão do modelo do sindicalismo. Eu acho que como ele está, ele é efetivamente destruidor de valor e não gerador de valor. A gente tem, por exemplo, representantes de trabalhadores em diversas categorias que jamais foram trabalhadores dessas categorias, mas que fizeram carreiras dentro dos sindicatos, que crescem cada vez mais as suas estruturas e dependem efetivamente também das suas arrecadações, que essencialmente vêm de contribuições que são, na grande maioria dos casos, obrigatórias. Aliás, um dos pontos fundamentais dessa reforma trabalhista que está em discussão e que teve uma aprovação em níveis muito importantes. Ontem, mais de 62% dos presentes votaram favoravelmente a essa reforma. Também é um modelo que não se perpetua, porque a retirada da obrigatoriedade do imposto sindical vai começar a fazer com que as próprias classes, os próprios profissionais das suas classes passem a questionar se o sindicato efetivamente o representa, se efetivamente há geração de valor daquilo que deveria ser a massa ou a organização que representava os melhores interesses dos trabalhadores, na essência, por conhecer profundamente cada um dos setores que eles efetivamente representam. Então, acho que pouca gente está olhando em relação à reforma trabalhista e reforma da Previdência. Eu estava tendo uma discussão hoje com um dos profissionais da equipe da Fazenda, e estava dizendo o seguinte: olha, eu vejo muita gente falando sobre a reforma da Previdência, falando sobre o crescimento econômico de 2017, atrelado à reforma da Previdência e não a reforma trabalhista. Eu vejo de maneira diferente. Eu acho que a reforma da Previdência é mandatória, ou do modelo previdenciário é mandatório para o longo prazo, mas quando a gente olha para o curto prazo, para a performance da economia de 2017, a validação de uma reforma trabalhista pode sim inverter, por exemplo, a curva de performance do desemprego de uma maneira muito mais rápida, volta a gerar renda para o trabalhador de massa, e aí, obviamente, cria-se um círculo virtuoso na economia. Então, eu acho que para 2017 e para 2018, na atividade econômica, a reforma trabalhista vai fazer mais diferença do que a reforma da Previdência. Embora o mercado dê pouca bola, o mercado, e aí a gente está falando de bolsa, bolsa DI, né, bolsa juros e câmbio, está dando efetivamente menos importância ou menos relevância às questões de aprovação da reforma trabalhista do que da reforma previdenciária, o que me parece uma visão equivocada em relação à atividade, principalmente porque aqueles que fazem preço na bolsa muito pouco estão olhando ou estão efetivamente fazendo preço pensando no longo prazo, mas estão fazendo preço para cada uma das suas próprias demandas de alocação de recurso de curto prazo. A quantidade de gente que investe na bolsa, isso não é privilégio nosso, mas que efetivamente está ali para a construção de patrimônio de longo prazo, inclusive gestores, não é suficiente para fazer preço. Depois da injeção colossal de dinheiro feita pelos bancos centrais nos mercados globais depois de 2008, a condição de fazer preço, ou seja, a variação de curto prazo, está na mão do chamado capital especulativo e não do capital de valor. O que é efetivamente discrepante com fazer preço mais em cima de previdência do que de reforma trabalhista. Mas, enfim, gente, aqui tem uma discussão, sim, estrutural, tem uma discussão de convicção na leitura do nosso time de macro, e aí, obviamente, passa pela formação de nós todos, que tem uma convergência no sentido de
sermos defensores de um Estado menor, não é um Estado mínimo, é um Estado menor, é um Estado menos intervencionista, que respeita mais os contratos, que efetivamente limita o seu papel àquele de atividades essenciais para aqueles que precisam. Hoje eu discuti nessa conversa à tarde com a equipe da Fazenda a minha visão sobre, por exemplo, contribuição previdenciária compulsória ou o direito de escolha, se eu contribuo para a Previdência Pública ou para a Previdência Privada. Se eu decido não contribuir para a Previdência Pública, na essência o problema é meu. Aí existe uma discussão de que e se eu não contribuir, eu não poupar e lá no futuro o Estado for obrigado a cuidar de mim? Eu acho que daí a gente está indo numa discussão, num limite em que todos vivemos no colo do poder público e que infelizmente, um pouco da nossa história. Mas acho que está mais do que na hora de mudar essa tendência de maneira muito consistente e partir aí para uma discussão muito mais razoável e muito mais consistente de recuperação econômica. É claro que a gente tem uma transformação importante de modelo, as relações público e privadas, eu acho que pelo menos pela próxima década, para não dizer nunca mais que sou otimista, eu acho que pelo menos pela próxima década não terão mais a mesma característica dos últimos 30 anos, estou usando aqui o tempo que vem sendo discutido aí nessas investigações todas correntes do Ministério Público, considerando que, obviamente, muito pouca gente vai ter, ou tende a ter, ímpeto ou condição de montar esquemas de desvio de finalidade de uso de recurso público com tamanha dimensão a estes que estão sendo todos aí apresentados, e diga-se de passagem, de forma quase que generalizada. Então é bastante difícil. Então, acho que para fazer um wrap-up aí dessa discussão inicial, desse tema que eu sempre carrego aí os primeiros 10 ou 15 minutos do nosso TV Eleven, eu estou em 14 já, a questão é essa: na nossa leitura, reforma trabalhista faz mais diferença para a recuperação de atividade econômica focada no curto prazo. Obviamente ela é importante também para o longo prazo, mas o efeito dela é muito mais rápido do que a reforma previdenciária. Dito isso, está na hora do Congresso entender que cobrar só do Banco Central juro mais baixo criar uma discussão muito polarizada de nós e eles aí faz muito menos sentido. Tá? As discussões estão quentes em Brasília, isso está ecoando para o mercado financeiro, e no próprio fechamento de mercado hoje o time colocava que tem muito pouca racionalidade, aí a gente já vai entrar e já vai começar a debater diversos papéis aqui, mas o comportamento das ações hoje não me pareceu ficar efetivamente alinhado com os resultados que foram apresentados pelas companhias, ou alguns exemplos que a gente pegou hoje. Um exemplo que nos pareceu mais linear foi o Odontoprev, mas que também é um resultado que traz muito pouca surpresa, dada a característica muito consistente do negócio. Não à toa ela é uma das nossas escolhas para dividendo, considerando a altíssima previsibilidade e o payout muito acima da média dessa companhia, líder absoluta no seu setor. Beleza? Agora eu vou passar e vou entrar já no nosso bate-papo tradicional. Tiago, bom dia a toda a equipe. A Vana, mais uma vez, insiste sobre Via Varejo. Via Varejo, os números de Via Varejo eles devem ser olhados considerando a consolidação da Cenova ou não. Tá? Acho que sim, existe uma recuperação de margem. Agora, toda a questão, por exemplo, da multicanalidade que eles vêm buscando, eles vêm tentando, o que eles vêm tentando fazer agora é basicamente replicar o que deu certo e refletiu em bons resultados em Magazine Luiza. Acontece que a base de consumidor com potencial de geração de aquisição nesse momento migrou em parte. A Via Varejo está correndo atrás, eu diria,
e com um foco ainda um pouco distorcido. A nossa super dupla de varejo, que é a Gia e a Dani, tem ressaltado as necessidades de se trazer muito foco e muito investimento. A posição de caixa é importante. Agora, tem uma combinação aí. O Ponto Frio tentou um reposicionamento que ainda não está claro, criou um novo racional, né, o que eles chamam de Ponto Frio atacado, mas ainda muito dependente de crediário, e isso ainda tem, na nossa leitura, tem muito mais coisa que mitiga o risco de performance e, por consequência, pode agregar valor. Tem novidades vindas aí de cobertura. Semana que vem a gente solta início de cobertura de B2W, que pela óbvia relação com Cenova e com essa operação vai trazer dados interessantes para demonstrar a vocês por que a gente tem algumas ressalvas, não em relação a se ela é capaz de performar ou não, mas na velocidade e na intensidade que ela vai ser capaz de performar, caso ela não tenha tanto o foco absoluto dado para esta operação, ou seja, parar, que se terminem essas discussões de vende, não vende, sai daqui ou não sai, e vá para algum lado que possa começar a consolidar, porque a transformação que ela está fazendo de modelo, integração de loja física com e-commerce, demanda muito foco e capacidade de execução. Isso inclui management, isso inclui planejamento, não é um processo simples. É claro que a ideia, por exemplo, de usar do acordo com a IBM, usar o Watson, começar a trabalhar a inteligência artificial, parece dar uma boa demonstração. Acho que diferente do que a gente viu nos últimos resultados, a gente viu sinais interessantes nessa divulgação de Via Varejo. Quanto isso vai virar preço, a gente ainda tem as nossas ressalvas, beleza? Armando, se eu posso comentar o negócio da Embraer com a Uber, isso diminui o valor da empresa. Na verdade, Armando, eu acho que não. Acho que não diminui. Em primeiro lugar, isso não é restrito à operação brasileira, isso é só um projeto que obviamente passa por uma transformação nos modelos de mobilidade global. E é algo muito mais conceitual do que algo para fazer preço nesse momento. Mas interessante no caso de Embraer, que está muito machucada recentemente, inclusive, sem nenhuma mácula nos seus fundamentos, é o anúncio da ordem firme da American Airlines de 4 E-Jets, ou seja, é mais uma companhia passando a usar essa tecnologia, tem um nível de eficiência e de diferencial competitivo muito importante aí, que pode começar a fazer diferença para a Embraer. Tá? B. Guzela. Pode falar um pouco de Copasa, e daí o Felipe embaixo já fala que também quer saber de Copasa. A Copasa viu o lucro subir. Lucro líquido subir 25%, as ações de Copasa caíram quase 40% em menos de 2 meses, sem nenhuma alteração no case. A relação, a nossa escolha no setor continua sendo Sanepar, mas Copasa é um bom par de comparação, uma vez que equilibrou de uma maneira melhor as suas finanças, ainda não está no ponto ideal, no sentido de alavancagem, mas já melhora. A questão da base de ativos regulatória, né, que o mercado chama de RAB, né, Regulatory Asset Base, foi discutida nessa revisão, ainda tem audiência pública. Agora vou voltar a repetir. Olhar para ativo de utilities, ou seja, de saneamento de elétrica, e comprar papel como se fosse trade de evento é um equívoco de essência. Copasa perder 40% em 60 dias não faz nenhum sentido, mas nenhum sentido sob nenhuma ótica que se possa pôr em pé pensando em fundamento. Tá? Então,
ela está extremamente machucada não há conta que a gente faça que faça o papel valer sequer perto do preço que ele está atualmente. Gente que fala o pior cenário do mundo de Copasa dito pelo mais pessimista e o cara que menos gosta dessa companhia, a quem eu tive acesso, fala em 45% acima, 38%, 40%, perdão, acima do preço atual. Então, tem uma distorção de essência que precisa ser observada, e a gente vai levar de uma maneira mais estruturada, provavelmente na virada da quinzena de maio, o início de cobertura de Copasa, embora a gente já tenha feito aos nossos clientes uma apresentação do case quando a gente montou a operação de long and short já encerrada. Beleza? Felipe, sobre Saraiva. Saraiva é a companhia que mais me fez receber e-mail mal criado na minha carreira. A gente tem a mesma dupla, né? Obviamente, estava falando de Via Varejo. Quando a gente olhou o case, a gente chegou a dizer para a própria companhia, nos ajudem a encontrar valor, porque está muito difícil de encontrar valor dado o tamanho dos desafios. A companhia, abre aspas, compreende o tamanho do seu desafio. Então, eu acho que o que está acontecendo é que tem muita gente especulando dentro do papel, que, aliás, desde o movimento feito pelo GWI, que é tradicionalmente um player de especulação e de enlouquecimento de comportamento de papéis, ele vem sendo negociado como tal e muito descolado do fundamento. A gente não acredita no case, tem críticas evidentes ao modelo de governança, e, mais uma vez, se eu falo que esta companhia nasceu para falar sobre investimento com o pé no chão, e o processo de conscientização de investidor não é o comportamento de preço de curto prazo que vai mudar a convicção desse time que investiga profundamente a realidade, a dinâmica de risco e de capacidade de performar no longo prazo das companhias que a gente cobre. É muito fácil dizer só compre, 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 mas não é o nosso caso e não é o que vocês, obviamente, já sabem que vocês vão encontrar aqui. Tá? Adriana, boa noite. Urso, boa noite. Thiago, boa noite. Fábio, boa noite. O Rômulo respondeu basicamente a mesma coisa que eu ao Armando. Obrigado, Rômulo, pela ajuda. Psychic Trader. Olá, boa noite. Se der um tempinho, qual o par de binário e como você negociaria um put ou call vencedor para o fim do dia de sexta-feira em binários? Cara, aí eu te sugiro, o que eu sempre sugiro o seguinte: você loga na sala de análise do Rafi e vai escutar aquele cara falar, que eu gosto muito da maneira como ele lê fluxo e dinâmica de mercado. Não é efetivamente a minha praia, e uma análise fundamentalista jamais será responsável se ela disser a você como você montar uma operação para o fim do dia de sexta-feira. Quem disser isso, fuja. Pergunta sobre Graziotin. Graziotin divulga amanhã, né? A gente tem algumas questões ligadas também à governança. Você tem presidente do conselho e presidente executivo igual, todo mundo mais ou menos junto ali. Não é um case que passou nos nossos filtros de preferência dentro desse setor, embora eu sei que tem gente boa que goste do case, mas que consegue conviver naquela relação de sociedade ali. Acho que Graziotin é, para mim, parecido com Via Varejo, um case que tem algumas coisas que ainda precisam ser consolidadas. Agora, importante olhar, a gente também abordou isso no fechamento de hoje. Vocês todos sabem a visão do nosso time de macro e a nossa projeção para o PIB é crescimento de 1,5% para o ano, é muito acima da média
do mercado por todo o racional, toda a combinação de fatores que vem acontecendo. E a geração, um dos primeiros movimentos pode ser, sim, a partir do varejo dependente, que não depende de crédito. Tá? Então, a gente está falando de bem de consumo não durável, tá? E pode ver aí, principalmente no segundo TRI, alguma recuperação legal e uma coisa que pode passar passar a mostrar ou a refletir uma recuperação mais estrutural da economia e passar a responder isso na forma de preço das ações. Tá? Didico, prezado Dato, boa noite. Assistindo a Thaís Herédia hoje na Globo News, ela comentou que apesar da convergência da meta de inflação esse ano e ano que vem, o problema da inflação no Brasil não está resolvido devido à inércia, gatilhos, etc. Confesso que ainda não entendi. Bom, eu não vi o que a Thaís falou hoje, mas eu, como vocês obviamente sabem, eu falo demais com a Thaís. A Thaís está, na minha leitura, em um momento daquele tipo cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, entendeu? Acho que o problema da inflação não está resolvido, é verdade, mas ele não está resolvido aqui e nem em nenhum outro lugar do mundo, porque é um problema que deve ser tratado de forma estrutural e constante na dinâmica econômica de qualquer lugar. Então, quando eu olho para 2017 e 2018, não vejo nenhum risco material de você ter um surto inflacionário e você ter uma reação que desencaminhe. Porém, a nossa leitura também é diferente da média do mercado nas projeções inflacionárias, sendo que a gente acredita que a inflação vai fechar acima do que o mercado está projetando, mas principalmente considerando que eles estão olhando, se a gente pegar o IGPM, que saiu hoje ou ontem, o IGPM em 12 meses já está em 3,30, ou seja, a deterioração da atividade foi muito violenta. A velocidade com que a inflação acumulada está desmoronando também faz muita diferença e também está muito correlacionada com preços administrados, mas correlacionada com a maneira com que se perdeu a noção efetiva dos preços ao longo de 2015 e 2016. Depois daquela bagunça gerada pelo governo central, quando interviu no setor elétrico, quando mexeu com tudo em 2014 e 2015, tudo teve que ajustar em um cenário de crise muito mais aguda do que se projetava, os preços foram tentando se reencontrar, mas sempre com uma pressão para cima, porque muita gente aproveitou o momento em que perdeu-se a referência de preço para subir margem tentando compensar a perda de escala. Então a base comparável, da mesma maneira que a base comparável, por exemplo, dos varejistas é muito ruim, que agora, nessas divulgações, que é o primeiro trimestre de 2016, a base comparável inflacionária é muito forte, também por essas distorções, Didico. Então eu acho que a maneira como a Thaís está abordando é diligente, considerando que o público da Thaís é um público que precisa ainda mais de tutela e de percepção de quais são os efeitos. Tá? O brasileiro médio tem por característica encurtar as janelas de tempo, ou seja, vai sair o impeachment, então todos os problemas estão resolvidos, a gente alerta que a coisa não é assim. Então, aprovou o teto do gasto, então tá maravilhoso porque a gente não tem mais que discutir conta pública. Então eu acho que a pegada, conhecendo profundamente a Thaís e a capacidade técnica dela e a responsabilidade que ela tem com o próprio público, a questão dela deve estar muito ligada à forma como ela quer mostrar que é um fator importante para se prestar muita atenção quando se considera em longo prazo. Tá? Boa noite a todos. Se eu poderia falar de BRF? Bom, BRF a gente foi muito claro quando aconteceu o carne fraca, a gente tem tentado acompanhar muito de perto para ver efetivamente o seu redesenho tem
tem na Tarpon um ponto-chave ali da reversão do seu management e da maneira como a companhia perdeu a mão e aí principalmente na falta de capacidade de dimensionar o dano potencial ali, a gente deixou a nossa recomendação evidente para que todo mundo ficasse fora desse papel nesse momento. Hélio, se eu posso comentar sobre Renova, cara, Renova veio é um dos papéis mais loucos da Bolsa no último mês, por conta das especulações sobre as vendas de ativo, das negociações efetivamente feitas, mas é um papel que eu ficaria absolutamente fora agora, porque o ciclo dela é muito longo, ainda tem que se provar todo o racional de viabilidade econômica ali, de um mercado livre de energia ainda não consolidado. Então, eu acho que some isso a volatilidade recente e vale efetivamente ficar fora. Careca, boa noite, Messi. Boa noite, Careca. Lucas, boa noite. Sou recente cliente de carteira e estou montando minhas posições conforme a orientação ao longo dos meses. Ainda faltam 3 empresas para comprar. Minha dúvida é se com o recurso novo mensal me posiciono de acordo com a orientação ou aproveito a liquidação do Sanepar. Lucas, a carteira tem recomendação mensal, a gente obviamente acompanha toda a dinâmica, a gente tenta não fazer múltiplas mudanças, exatamente para não gerar custos transacionais e não virar uma carteira maluca, que daí eu uso o fluxo a meu favor para o meu resultado. A gente tem um racional muito de longo prazo nessa carteira, você já sabe. Agora, o nosso time de atendimento liderado pela Marcela e pela Cleide pode te dar todas as respostas, porque estão muito próximos dos analistas, tá? Carlos, boa noite, Dato, boa noite. A Fonseca, eu estou ficando cego. Dato, poderia comentar um pouco sobre Triunfo, as perspectivas para esse ano? O nosso relatório de Triunfo está aberto para todos. Posso te dizer que a gente investigou Triunfo talvez muito mais do que o resto do mercado inteiro, dada a relevância da base de acionista que a gente levou. O Bastos está fazendo a mesma pergunta sobre Triunfo. Agora, Triunfo também não é óbvio. Triunfo, se você olhar lá no relatório da Eleven, está falando sobre expectativa de geração de caixa líquida de cada um dos ativos, expectativa de linha de tempo, é um gatilho não operacional e é de venda de ativo. O principal ativo é a Portonave, agora é um ativo de pelo menos, no pior cenário, 2,5 bilhões de reais. Imaginar que uma transação dessa sai em poucas semanas é subestimar a complexidade de um negócio desse tamanho. Obviamente a gente não faz isso, mas segue igual, em se concretizando a venda essencialmente de Portonave. O quadro de assimetria materializado é muito violento, mas é um ativo de risco porque ele não tem, nesse momento, capacidade de, pela sua operação no curso normal dela, voltar a gerar valor para o acionista de maneira consistente. O lado positivo, que é o que justifica a tese de investimento, considerados e ressalvados os riscos muito e explicitamente abordados em nosso relatório, depende do compromisso que a companhia já assumiu, inclusive publicamente via fato relevante, de fazer e seguir com os processos de desinvestimento. Pinheiro, boa noite. Poderia comentar sobre Klabin, expectativa do pagamento de sua dívida perante a valorização do papel? Acho que uma coisa não está ligada à outra. A Klabin é um emissor que tem qualidade, tem uma boa previsibilidade das suas finanças. Acho que não é um emissor com tanta qualidade quanto o Fibria, por exemplo, quando se fala em título da dívida, mas é uma empresa bastante sólida. Sofreu recentemente aí por conta das discussões com a troca de presidente. Agora, amanhã vai estar no ar para todos os nossos clientes a análise nova feita pela Bia de Fibria, que fala sobre o mercado internacional de celulose, faz uma análise da dinâmica de demanda aí, que pode te dar um cheiro do que pode vir pela frente para esse setor, beleza? Mito, boa noite, Dato. Card 3 já deu o que tinha que dar? Nossa, eu tenho a sensação de que essa pergunta eu já recebi exatamente nesses termos
em um outro TV Eleva. E aqui eu estou olhando... Ah, não, é você mesmo, perguntando do outro lado. Se Card pode voltar para 14 ou 15 até julho ou agosto de 2017. Olha, determinação de linha do tempo é outra coisa que quem faz ou é mágico ou é charlatão, né? Porque é sacanagem. Então, assim, é difícil de olhar e ver esse movimento, essa velocidade. A gente não espera nenhuma surpresa para o trimestre de Card. Card parece seguir aquele reloginho que nos fez consolidar tanto a tese de oportunidade desde os R$ 2,30 em Card System. E aí tem a nossa leitura de uma precificação já muito menos assimétrica e muito mais próxima do valor justo. Tá? André, queda recente de Embraer preocupa, últimos resultados parecem um pouco ruins. Cara, eu discordo, o último resultado foi excelente, surpreendeu muito o mercado, mas veio muito próximo das nossas projeções. A gente segue sem nenhuma alteração material no case de Embraer. Carlos, será que Sanepar atinge a barreira dos 10? Continuo acreditando na virada do jogo. Já falei sobre Sanepar falando de Copasa. Ela já está em 10 e qualquer coisa, né? Não, é tão assimétrico. Se ela está 10,60, 10,50, 10,80, 10,90, 11,10 ou 9,99, não faz diferença nenhuma, porque a simetria é muito forte. Já partindo para o Vladimir, o que você tem a dizer para quem ainda mantém Copasa na carteira? Acho que eu já falei, Vladimir, mas a questão assim, tenha o racional de tempo e a percepção de longo prazo, que eu posso te dizer que não há conta que a gente faça que chegue no atual preço de Copasa. Marcelo, quem investe no longo prazo com base em fundamentalista não deve procurar gatilhos de entrada? Não deve esperar eventos em determinados papéis com fundamentos caem para entrar? Não, Marcelo, porque na verdade os eventos, quando você encontra as verdadeiras assimetrias da Bolsa, o evento vai fazer uma variação no papel, positiva ou negativa, que não tende a dar materialidade na oportunidade, entende? Vamos falar, por exemplo, de CSU, vamos usar Card System, que já foi um bom exemplo. A gente recomendou a entrada em Card System a 2,30. O papel andou de lado. 15 meses depois, ele saltou de 2,30 para 2,75 para 2,90. A gente começou a receber mensagem dizendo, passou do tempo, perdi o ponto. Mas era tão assimétrico que essa oscilação não fazia diferença. Então, as verdadeiras assimetrias têm espaço muito, mas muito substancial. Uma das principais escolhas do nosso time para 2017, ou duas delas, por exemplo, são Porto Belo e Movida. Dois papéis que tiveram variação positiva no dia de hoje. Se a gente olhar Porto Belo, uma valorização de 1%, passando de 2,80, e Movida 2,40, batendo efetivamente muito próximo dos R$9, lembrando que fez um IPO a 7,50 há cerca de 60 dias. Se Porto Belo está 2,80 ou 2,90, não faz diferença nenhuma. Se Movida está 8,90 ou 9,10 amanhã, não faz diferença nenhuma, entendeu? Então, o gatilho de entrada na análise fundamentalista e no foco de longo prazo não faz efetivamente diferença. Fábio, GGBR4, o que esperar até o final do ano? Cara, a nossa análise de Gerdau, eu sou perguntado aqui todas as semanas, a nossa escolha dentro do setor. Se você olhar lá, tem todo um detalhamento da tese. A gente é bastante conservador na precificação de minério. Acho que tem um comportamento invertido em relação à expectativa de sobredemanda de aço, porque você tem a China cortando produção de aço. Então, tem um espaço bem interessante aí, a nossa escolha no setor, mas obviamente se você ler a análise e o relatório, você tem todo o racional ali escrito, tá? Li em algum lugar, eu me lembro que provavelmente em 2019 será necessária uma nova reforma, pois essa não atende 100%. Com isso, você acha que os juros podem voltar a subir? Não, eu acho que os juros estão caindo de forma estrutural e a gente vai deixar
transitoriamente. Obviamente, 2018 tem um risco político, tem uma eleição majoritária em um momento muito, muito complexo, que precisa ser levado em consideração, mas de maneira estrutural e por fundamento não há nenhuma razão no mundo para ver o ciclo de juros subir aí em 17, 18 e 19. Renan, o que você acha da ideia de uma previdência não obrigatória? Eu já falei, eu sou super favorável a ela e vale efetivamente, acho que é uma discussão que valia a pena 1 ou 2 TVs Eleven só sobre ela, tá? Fábio, Comgás teve início de cobertura lançado pela equipe da Eleven, né? Essa semana. Tá muito legal o relatório e vale a pena ver, cara. Um paralelo bem interessante com o Sanepar, sem o risco da discussão de marco regulatório. Cara, MS Dato, poderia te falar, Gerdau Semig Triunfo, muito obrigado, um beijo, um abraço bem quente para você e toda a equipe, você é uma figura. Gerdau já falei, Triunfo já falei. Semig, a grande maioria de vocês já sabe o meu ceticismo em relação à rolagem de dívida. Eu pus no Twitter da Eleven, inclusive já vocês perguntaram hoje sobre a Thaís Herédia, um papo que eu tive com ela há um ano, há exatamente um ano, quando a euforia sobre o setor elétrico a partir das privatizações, com a chegada do governo Temer e a entrada do capital chinês, e eu disse a ela acabou usando como título da coluna dela, eu te convido a ler, chama Chinês Come Coisa Esquisita Não Estragada. Se você der um Google Thaís Herédia e colocar Chinês Come Coisa Esquisita, você vai chegar exatamente no papo que eu tive com ela, tá lá no G1 publicado, e você vai ver que a ressalva que eu tive de Semig há um ano está refletida no comportamento dela até hoje. Pô, se eu posso comentar, vale 5, o resultado foi muito bom e a ação teve forte queda. Muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado pelas palavras. Vale foi outro resultado que a gente basicamente cravou, foi muito, muito próximo. O resultado veio muito forte, muito constante. Acontece que houve, nos últimos 2 dias, uma discussão que ecoou nos papéis de BHP e de Rio Tinto lá fora, por conta de excesso de oferta de minério, com o qual, é verdade, a gente não concorda necessariamente nesses níveis, e aí ela acabou sendo machucada, e pouco da irracionalidade que a gente abordou no nosso fechamento de mercado hoje, que eu te convido a ler, fala exatamente sobre Vale, e mostra no fechamento, que é aberto a todos, é só entrar lá no site da Eleven, vai em atualize-se no dia a dia do mercado, você vai ver que o fechamento de hoje chama Montanha Russa de Humores, e você vai ver as nossas projeções de múltiplos para Vale, de dívida líquida EBITDA e de EBITDA para o final do ano. Tem que olhar para essa conta, porque não faz nenhum sentido ver o que está acontecendo. Você acredita que o resultado trimestral da Copasa será suficiente para finalmente acordar os grandes players? Não sei, Murilo. Não sei, cara. Não sei, porque eu acho que a expectativa foi tão mal depositada sobre o setor nessa história de trade de curto prazo, mas para o longo prazo vale o que a gente já discutiu aqui. Zé Maria, boa noite, Dato. Qual é o racional de Ânima não sair do lugar, não ser para baixo e Estácio está performando com estabilidade ou alta? Bom, vamos lá. Tenho por Ânima a mesma convicção que tinha por CSU. Durante 15 meses, CSU andou de lado. Quando andou, saiu de 2 para 12. Ânima, acho que o mercado perdeu, distorceu a percepção por conta do FIES no setor educacional. O que eu não gosto do modelo de Estácio e Croton é a necessidade de geração de escala sem fim, em um crescimento muito rápido e muito forte. Acho que muito do que está no preço de Estácio está ligada à resultante da operação com a Croton, que ainda não está sequer determinada pelo CAD em qual é o modelo, e na minha última passagem por Brasília, eu voltei com a percepção de que as discussões regulatórias ligadas principalmente à educação à distância estão em um momento de amadurecimento importante
para o setor e que podem ter impacto negativo nessas companhias que têm um modelo de crescimento e de necessidade de geração de escala muito forte. Anima é a nossa opção por fundamento, por qualidade, por management, por transparência, por modelo, por todas as coisas. Ela só não é a maior, mas ela é definitivamente, olhando para o longo prazo e para um projeto perene, a melhor na leitura do nosso time. Se eu posso comentar sobre Biosev, Elismar, eu tenho pouco a dizer sobre Biosev, na verdade. Mas o que eu posso te dizer é que tem gente muito boa e que eu respeito bastante posicionada dentro desse papel nesse momento, mas ainda vai ter volatilidade nesse papel. Não é um call óbvio, principalmente se você não tem exatamente a percepção de tempo, tá? Mas eu vou me limitar a te dizer isso sobre Biosev, porque o nosso time não tem uma análise completa sobre isso, e como você já sabe, eu repito sistematicamente, eu não vou induzir ninguém a erro aqui, tá? Jackson, a Movida continua como forte candidata à valorização, Movida segue com um carimbinho de estrela como top pick para o nosso ano. Márcio, eu já falei um pouco sobre Semig, acho que Semig precisa efetivamente cuidar das suas finanças. Movida está aí, localiza, mostrando um resultado forte, mostrando a capacidade do setor crescer e crescer, gerar resultado, e Movida tem muito mais espaço para crescer e consolidar a margem do que a própria Localiza, considerando que a Localiza já tem um patamar ótimo, é uma companhia admirável, mas ninguém vira o segundo player nacional com a relevância, com a consistência que Movida virou a troco de nada. Amanhã não, agora, nos próximos minutos, sai o segundo resultado de Movida. A gente tem uma convicção de que ele vem bem em linha com as nossas projeções, segue sendo uma das nossas top picks para o ano. Renato, M. Dias Branco vai entrar na carteira de empresas analisadas? Sem dúvida. Vocês que acompanham a gente diretamente sabem que tem uma... o nosso cronograma, que vem sendo rigorosamente cumprido, leva a 120 coberturas ao final do ano. Posso te dizer que eu não conheço nenhum banco que tem 120 companhias sob cobertura, como essa equipe aqui vai entregar. Hoje são aproximadamente 60 já, e M. Dias Branco está no cronograma ainda do segundo TRI. Tá? Eu não sei te dizer exatamente qual é a linha, mas o que eu sei é que é o Raul, e o Raul não costuma demorar. Com gás sem tag longa é arriscado? Te convido a ler o relatório que a gente soltou essa semana. Sindicato é o câncer do Brasil. Eu acho que o sindicato que subverteu a finalidade. Suzuki, contribuição sindical deveria ser facultativa, sim. Hans, boa noite, mestre. Semana passada, Palocci, essa semana, mercado querendo pregar terror, inclusive o Fundo Verde atacando fortemente ao falar das reformas. Me parece a mesma turma que pregava derretimento do mercado com Trump, Brexit e China. É isso? Hans, você sabe exatamente a nossa visão estrutural, cara. Eu não consigo entender como é que mudam de opinião de maneira estrutural sobre uma economia do tamanho do Brasil toda semana, cara. Um transatlântico desse tamanho não muda de rumo nessa velocidade. Nesse caso, a contribuição, sim, a contribuição deveria ser facultativa, sim. Vander, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela transmissão de conhecimento que você nos proporciona. Obrigado mesmo. Imagina, cara, é um super prazer. Poderia comentar sobre Frasle, Elismar? Poderia, cara. É uma das companhias cobertas pela Eleven, vale a pena ler o relatório. Nossa equipe tem uma visão muito positiva para a companhia, e posso te dizer que entre mãe e filha, a nossa equipe ficou com a filha. Para não perder o costume, você acha que 2017 será um ano interessante para Bombril? Ainda não sei, cara. Ainda efetivamente não sei te dizer. Renan, o cara falando sobre a Previdência e pessoas pedindo para comentar papel. Brincadeira. Não, mas é isso aí. TV Eleva, né, para falar um pouco de tudo. Sanepar, após entrar fluxo, entrar em tendência de alta novamente, não vai parar mais subir, porque tem fundamento bons múltiplos. Eu sempre gosto de olhar o gatilho para o papel no gráfico quando inicia a tendência de alta. É uma combinação
que deve ser levado em consideração. Eu fiz recentemente alguns domingo com o Rafi, que é, na minha opinião, o melhor analista técnico que eu já vi, tanto no Brasil quanto no exterior, e quando a gente consegue consolidar e fazer o que a gente chama de fusion analysis, fica realmente muito forte, muito difícil segurar o papel. Fátima, boa noite, com problema no sinal, boa noite, Fátima. Aliás, Fátima, eu troquei a mensagem contigo e eu passei inclusive para a turma aqui, para deixar em stand-by na agenda, tá? Psychic Trader, o dono da Virgin diz, segredo de sucesso, funcionários felizes, clientes felizes, e não vice-versa. Eu não tenho dúvida que um negócio que agrega valor passa por ter pessoas que são tão comprometidas e que compreendem o valor que o negócio gera para a própria carreira e para o próprio negócio. Tá? Suzuki, você pode esclarecer porque a taxa de juros no Tesouro Direto tem subido? Na verdade, Suzuki, o que está acontecendo é que com as tensões jogadas pelo mercado recentemente sobre o DI, ou seja, sobre os contratos de juro futuro, que diga-se de passagem, o mercado mais líquido de todos, ou seja, com maior volume transacionado, quando você olha para uma NTNB, para as mais longas principalmente, que você ganha o prazo todo, ganha o duration dela, quando você tem um momento de estresse de juro e você está comprado na aposta de queda estrutural de juro, durante os dias em que há um estresse e há uma inversão da curva de juro, você acaba vendo esse impacto nos títulos. Mas também é importante você entender quão estrutural como é de fato a queda de juro nesse momento, e em dias de estresse de mercado você vai ver esse reflexo nas Bs principalmente, mas não é nada que mereça sequer uma ressalva do call, dada a convicção estrutural que a gente tem em relação a isso, tá? O Romulo tá certo. Rogério, é impossível uma reforma hoje trabalhista ou previdenciária agradar a todos, exatamente. Riquênio, depende da extensão da reforma a ser feita. Eu acho que tem que fazer outra reforma, vai efetivamente acontecer, mas eu não sei exatamente quando ela vai ser. Acabei de dizer há pouco, Getúlio Vargas era um reformista. Só que em 1930, nós estamos discutindo se a reforma que ele fez em 1930 deve ser discutida agora. E daí o mercado está criando pressão se nós vamos ter que reformar, achar ruim que nós vamos ter que fazer outra reforma em 2019. Daqui a 48 meses, 24 meses. Então, o mesmo mercado que conviveu bem sem reforma de 1930 até hoje está bravo porque vai ter que fazer outra daqui a 2 anos. Eu acho um equívoco de convicção, tá? Romulo, Dato, cliente renda variável tem suporte no que diz respeito à alocação, avaliação de carteira. Romulo, essa é a característica, uma das mais marcantes dos clientes carteira, que tem todo o suporte nessa alocação renda variável. Você tem acesso a todas as recomendações de todas as companhias, mas o nosso time não monta carteira para isso, é um dos diferenciais. Talvez o maior. Aderbal, oi, Dato, você não acha que a Portobello está sendo muito manipulada por grandes players? São sempre os mesmos colocando grandes ordens na venda com a intenção de derrubar. Aderbal, o papel com liquidez menor, ele sofre um pouco com isso no curto prazo. Portobello ainda não andou, eu tenho usado a expressão de ser a segunda derivada aí da retomada da atividade, mas assim a gente explica muito claramente no nosso relatório como é que a gente vê como eles aproveitaram os anos de crise para isso. Então eu acho que vem resultado aí pela frente, mas é um super clássico de buy and hold, beleza? Raquel, por favor, Vale 5, o que esperar para os próximos meses? Raquel, eu já falei de Vale hoje, eu não sei se você escutou a resposta, mas olha o nosso fechamento de mercado que está aberto hoje. Entra lá no site, atualize dia a dia do mercado, veja o fechamento de hoje e você vai ver a conta de múltiplo que a gente tem para Vale. Eu coloquei isso aberto hoje, faz muita diferença. Tá? Tiago, Dato, boa noite. Obrigado pela aula. Alguma notícia negativa em relação à Anima? O papel estava performando bem os últimos pregões, parecia que deixaria a casa
a casa dos 13, mas caiu forte hoje. Vale a mesma coisa que Porto Belo, Thiago. A liquidez ainda é muito aquém do que o papel merece, então fica difícil sustentar alguns movimentos. Eu não sei se você já reparou, mas Anima tem vários dias em que ela sobe forte ao longo do dia e o leilão de fechamento derruba tudo que ela acumulou durante o dia. Ou seja, tem gente que já entendeu que é um papel que tem qualidade, então cada vez que ele move positivamente ele acaba atraindo gente, mas ele tem liquidez limitada, o que permite que quem entrar e der porrada no final do pregão às vezes consegue mexer nele. Isso tem vida curta e quem faz isso acaba trocando de papel de tempos em tempos. Eu acho que hoje foi só um dia de estresse. Nenhuma anormalidade, a gente acompanha muito de perto a captação de alunos do primeiro trimestre, foi proporcionalmente a melhor de todas as listadas, crescimento muito consistente da base, e assim, a gente segue apostando muito fortemente. Manuel, Dato, sobre a questão de termos um estado menos babá e formação de poupança a longo prazo, seria necessário uma mudança comportamental drástica na sociedade. Exato, é isso que eu falo. A gente, infelizmente, tem um modelo de viver encostado no Estado. Luísa, Dato, você acha que o valuation da Raia está esticado demais ou está de acordo com o potencial de crescimento da empresa? Valeu, TV Eleven é foda demais. O relatório também é da dupla Giovanna e a Dani. Cara, a Raia é um player muito sólido, muito sólido, muito sólido. Vou até dar uma olhada no preço de fechamento hoje. Não acho muito esticado, não, mas acho que tem assimetrias melhores dentro do próprio setor. É uma companhia que vem se aproximando desse modelo, que é a Profarma, a nossa escolha, não à toa está na carteira. Adriana, impossível acompanhar por aqui, que pena. Oi, Marcelo, fala um pouco de múltiplos. Múltiplos está no pipe da Bia, que soltou Smiles recentemente. Eu ainda não tenho uma opinião formada. Tá? Levi, o que você acha de BB Seguridade? Acha que a reforma da Previdência pode ser um gatilho para a procura de previdência privada? Acho que sim, mas aí é muito longo o ciclo ainda. Acho que esse gatilho ainda vai demorar bastante. Eu tenho um problema com as empresas que têm um papel ou uma dependência muito grande do funcionalismo público quando a gente vê um Estado que efetivamente está encolhendo. Tá? Então, ela é boa, mas acho que o fato dela ser a queridinha da Bolsa distorceu a percepção de muita gente. Igor, Dato, boa noite. Poderia falar de Embraer? Já falei. Energias do Brasil, linhas de transmissão, que foram 4 lotes. A gente está trabalhando nas do setor elétrico para levar uma leva, aí, inclusive uma análise setorial. Tem Tietê 11 no ar, CEMIG eu já devolvi. Eu já falei, hoje Energias do Brasil eu não tenho de cabeça, cara. Temporada de divulgação, estou com tanto número e tanta coisa que tá difícil de saber todas de cabeça. De um lucro fenomenal, um prejuízo monumental. Estou perdendo uma baba, mas sigo comprando a queda. Estou realocando os recursos de posições vencedoras e apostando sistematicamente em Sanepar. Se chegar a 9,50, dobro posição, mas vou ser bem sincero, começo a ficar com medo do papel só cai, mas olha o setor como um todo. Se ela tivesse descolada do setor, você poderia estar mais preocupado de maneira estrutural, tá? Nossa, 8h30. Vou dar uma corrida aqui nas últimas perguntas. Fenil, alguma alteração em triunfo? Não. BB Seguridade para corretora a gente passou agora. CEMIG, Copasa, Fernando Pimentel. Fernando Pimentel é sem dúvida o maior. Gente, me digam se voltou, se eu estou online aqui, porque deu uma fugida bem na hora do boa noite das últimas respostas. Me digam se vocês estão vendo. Se está ok, porque na hora do boa noite das últimas respostas fugiu aqui. Alguém pode me dizer se está no ar, se está ok, não? Imagino que não. Se não tem ninguém me falando,
Eu imagino que não. Tá? Bom, gente, então eu vou fechar aqui. Peço desculpa, não sei o que aconteceu. Triunfo eu já falei. Melhor Providência Porto Belo 282, exatamente. O Rafa concorda, o Rafa adora Porto Belo. Ó, se ainda tem alguém aí, eu tô por aqui, tá? Se ainda tem alguém aí, eu consegui voltar. Me avisem se estão ouvindo. Só para eu fazer o encerramento, porque se eu não fizer o encerramento correto, o vídeo não fica disponível para todos. Agradeço super as palavras, Henrique. A Masterclass não aconteceu ainda, é feita só para cliente carteira. E se você mandar e-mail para o atendimento @eleven, eles te dão exatamente a agenda, tá? Para quem perguntou sobre Masterclass, valeu, galera. Tá todo mundo se despedindo. A última é do Thiago, perguntando sobre par de 3. A nossa escolha no setor é aliar. Valeu, galera. Obrigado. Desculpa sei lá o que aconteceu. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui. Beleza? Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau.